Sabe quando vocês estão zapeando pela Netflix ou similares em busca de alguma coisa diferente, e daí vocês encontram lá uma série ou um filme com um título que não diz muita coisa, um elenco que vocês não conhecem, o diretor também vocês nunca ouviram falar sobre ele, mas tem alguma coisa ali que te faz dar uma chance, e na medida em que você vai assistindo, você percebe que está diante de uma grande descoberta? Então, foi mais ou menos essa experiência que eu tive recentemente com um livro. Eu estava na biblioteca pública aqui da minha cidade, na seção de literatura russa, quando me deparo com uma obra escrita pelo Anatoly Rybakov, um autor sobre o qual eu nunca havia escutado falar até então, e na capa tinha uma chamadinha dizendo que era o mais recente romance do maior escritor soviético. Aquilo me chamou a atenção porque quem era este autor, né, sobre o qual eu nunca tinha escutado falar. Então comecei a folhear ali o livro e fiquei muito interessada em seguir a leitura. Trouxe ele aqui para casa e agora, findada finalmente esta experiência, posso dizer que Areia Pesada está entre as minhas melhores leituras já deste ano, 2026, e é sobre essa leitura que eu converso no vídeo que começa agora. Olá, você está no Inventário da Leitura, eu sou a Gessiele Lourdes. Então, como eu comentei aí na abertura, este livro, Areia Pesada, foi escrito pelo Anatoly Rybakov. Ele nasceu em uma comunidade que na época, em 1911, ela pertencia ao Império Russo, mas depois se tornou a Ucrânia, né, com a independência da Ucrânia. Então, eu percebi que em alguns lugares eles se referenciam a ele como um autor russo, em outros como um autor ucraniano, em outros apenas como um autor soviético. Então essa questão do gentílico em si, ela pode ter alguma variação, mas é por causa disso, né? Ele nasceu numa comunidade que na época era da Rússia e depois ficou independente, pertencente à Ucrânia. Porém, já muito pequeno, ele foi para Moscou e lá ele desenvolveu, né, a sua vida adulta, trabalhou lá em muitos lugares, ele foi entregador, foi engenheiro, serviu ao Exército Vermelho e ele começou a escrever em 1948. E o seu livro mais famoso é um livro que se chama Os Filhos da Rua Arbat, ou Os Filhos da Rua Arbá, não sei como se pronuncia, mas eu vou deixar a capa aqui também. E depois, este livro aqui, Areia Pesada, ele na verdade é resultado de uma série de textos que ele publicou originalmente em uma revista lá em Moscou em 1978. Então, a obra dele não é tão abundante, mas pelo que eu consegui pesquisar, ele foi bastante importante lá na Rússia e também bastante polêmico, porque ele criticou o stalinismo, então ele chegou a cumprir pena durante algum tempo na Sibéria, né, acusado ali de agitação política. E, como eu disse, né, eu fiquei interessada por essa obra porque eu comecei a folhear ela, e daí isso que é o legal de tu ir numa biblioteca pública, né? Tu pode ir muito além da orelha ou aqui, né, da contracapa, dá pra ti folhear e começar a ler mesmo. Às vezes na livraria os livros estão plastificados e tu não consegue manusear tanto. Mas eu comecei a ler e me chamou muita atenção porque no primeiro capítulo a gente já tem ali a abertura da história com um versículo. E esse versículo é o de Gênesis 29:20, que fala sobre quando Jacó trabalhou durante 7 anos por Raquel. Caso você não esteja muito familiarizado, Jacó era a 3ª geração de Abraão, ele se apaixona por Raquel e ele propõe ao seu sogro trabalhar durante 7 anos em troca da mão de Raquel. Porém, o sogro dele era uma pessoa ali, né, muito traiçoeira, e no dia do casamento ele acaba entregando a filha mais velha, a irmã de Raquel. Jacó descobre apenas ali no dia do casamento e, insatisfeito, né, porque ele queria Raquel, ele se submete a trabalhar mais 7 anos. Então ele acaba trabalhando 14 anos pela mão de Raquel. E esses nomes, esse versículo não está aqui em vão, porque os protagonistas dessa história são justamente o casal Jacó e Raquel, que são os patriarcas de uma família cuja história a gente vai acompanhar durante todo o século XX ali na Europa, em específico na Rússia.
E quem vai nos contar a história deste casal e seus descendentes é justamente um dos seus filhos, o Boris, que é o nosso narrador. Então, o Boris, ele está contando aqui a história de toda a sua família, desde o momento em que seu pai Jacó conhece sua mãe Raquel. Isso vai acontecer ali em 1909, 1910, por aí. Então, tudo começa quando o avô do Boris, o pai do Jacó, decide ir até a Rússia para visitar alguns descendentes seus. Porque o Jacó, ele vem da Suíça, ele nasceu na Suíça, ele vem de uma família de médicos, proprietários de uma clínica muito famosa lá na Suíça, e eles eram muito ricos, muito importantes. Porque imagine vocês, né, uma família de médicos no começo do século XX, realmente tinha muito prestígio ali, não apenas na Suíça, mas em toda a região. E eles vão para a Rússia, para uma comunidade muito pequena, e nessa comunidade havia muitos judeus. E uma dessas famílias de judeus era a família de Raquel. Raquel, então, era uma jovem, ela tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, alguns anos mais jovem do que Jacó. E quando eles se encontram, né, eles começam a se apaixonar e eles começam a planejar o casamento. Porém, assim como aconteceu com um casal bíblico, eles também têm muitos desafios, né, para conseguir se unir, porque além da diferença social deles, porque Raquel era judia e vinha de uma família de sapateiros, uma família, não era assim pobre, mas era uma família muito simples, embora a família dela tivesse ali uma expressividade na comunidade, o pai dela fosse alguém influente, eles não tinham grandes posses. Eles trabalhavam no trabalho braçal, né, na lida ali, muito artesanal. E era muito diferente a visão de mundo da família dela da visão de mundo da família do Jacó, né, que eram pessoas que tinham um intelectual muito mais desenvolvido. Então, eles têm que passar por muitas coisas antes do casamento. E o Boris, aqui então, que é esse filho que está nos contando a história da origem da sua família, a gente percebe desde o começo que ele tem um olhar muito carinhoso para com os pais. Então ele admira muito tudo que os pais passaram, ele admira muito a forma como eles se amaram em vários momentos difíceis, porque a vida deles vai ser extremamente difícil. Então lá no começo já foi difícil por essa diferença social, mas também pela diferença de crenças, né? Raquel era judia, o Jacó era protestante, então teve ali um monte de conflitos até que finalmente eles conseguissem casar. Então, assim como o Jacó da Bíblia, o Jacó aqui dessa história também vai demorar alguns anos para conseguir finalmente desposar a sua amada Raquel. Bom, e daí a gente vai percebendo, conforme o Boris vai nos contando, que a personalidade do Jacó e a personalidade da Raquel era bastante diferente, né? E isso eu acho que tem muita origem também na forma como eles foram criados, na família de cada um deles. Mas então o Jacó, né, o pai do Boris, era uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa sensata, apaziguadora, que mede sempre os dois lados da moeda antes de tomar um julgamento, que vai muito pelo correto, mas de uma forma assim sempre muito cordial, muito cortês. Por outro lado, Raquel já era uma pessoa muito geniosa, né? Por mais que ela fizesse as coisas pelo correto também, ela tinha um temperamento muito forte. E eles eram, assim, os opostos, né? E mesmo assim, eles se amavam muito, eles sabiam conviver de forma harmônica muitas vezes, tanto que já no começo da história o Boris ele vai descrevendo momentos felizes entre os pais, momentos em que eles riam juntos. As diferenças elas não foram um impeditivo para que eles fossem felizes, mas elas vão se manifestar ao longo dos episódios aqui, porque essa família vai passar por muitos momentos históricos importantes e que vão afetar, sim, o relacionamento doméstico. Pois bem, Raquel e Jacó então se casam, têm 7 filhos, eles passam por uma série de questões muito difíceis ali envolvendo as famílias, porque a família do Jacó queria que ele fosse morar na Suíça para ser médico, ele abre mão de estudar medicina para ficar lá na cidade de Raquel, uma pequena comunidade
formada por judeus, e ele, que era alguém que cresceu no meio dos livros, que cresceu sendo incentivado a fazer faculdade, a ser médico, precisa aprender o ofício de sapateiro. Então ele vai praticar muitos ofícios ali, manuais, braçais. Então desde o começo a gente vê que o Jacó, ele é um personagem caracterizado pelo sacrifício, né? O sacrifício por Raquel, depois o sacrifício pelos filhos. Em muitos momentos ele vai se sacrificar aqui pela sua família. E de outro extremo, a Raquel é caracterizada pela força, né? Ela é uma mulher que tem uma força muito grande, beira a intransigência, beira, mas ela está sempre dentro do que é correto. E isso, esses temperamentos deles, eles vão se mesclando aos episódios históricos. Então, desde o começo, né, lá no contexto do casamento deles, eles se casam com o cenário da Primeira Guerra eclodindo. Depois começam, então, os movimentos ali dentro da Rússia, né, a gente vai acompanhar toda a Revolução Russa, toda a parte de modernização da Rússia, o surgimento das cooperativas, da juventude socialista. E nesse sentido de ter ali um grande acontecimento mundial, político, interferindo na rotina da família, me lembrou um pouco um livro sobre o qual já temos resenha aqui no canal, que é o Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg. Esse livro, ele também tem essa dinâmica de ter uma família ali que vai se moldando conforme a passagem da Segunda Guerra, mas aqui em Areia Pesada a gente tem um livro que eu considero muito mais dinâmico, porque a gente tem ali a perspectiva de dentro do lar, daquela família, mas a gente também tem uma visão um pouco mais abrangente dos conflitos em si. A começar pela visão do nosso narrador, o Boris, que, por ter crescido em uma família que falava alemão também, ele é escalado para ser um espião, já que ele falava alemão, né? E também ele tinha uma característica física ali que contribuía para esse trabalho na inteligência do exército russo. Então, ele sai da sua casa, já adulto, e ele vai, então, trabalhar ali na parte de espionagem do exército russo. Então, enquanto ele está lá trabalhando para o exército russo, a cidade em que ele e a sua família viviam é tomada pelos nazistas. E como eu disse, a mãe dele, Raquel, é de origem judia, o pai dele é suíço. E é aí que a gente começa a parte mais dinâmica do livro, ali a terceira parte, quarta parte mais ou menos, é uma passagem bem dinâmica, porque a gente vai ver uma família que tenta resistir. Eu acho que resistência é uma palavra que define bem essa família, não apenas em muitas situações de origem doméstica mesmo que eles vão passar ao longo de todos esses anos, mas especialmente quando começa a Segunda Guerra. E como eu disse, eu não esperava que esse livro fosse ser um drama com a Segunda Guerra, né, como um pano de fundo principal. Eu, sinceramente, esperava ler aqui uma história de amor, um romance, e me deparei com um livro, um drama, gerações de uma mesma família, mas tem muito fortemente o contexto da Segunda Guerra. De todos os conflitos que aparecem aqui, a Segunda Guerra é o principal deles, e quando eu cheguei nessa parte, eu percebi que tudo que eu tinha lido até então foi me preparando para esse momento. Aqui a gente já tem muito mais ação, né? A gente tem a família tentando se organizar, tentando resistir enquanto pode, embora eles soubessem que o destino deles era um apenas, né? Não havia uma forma de fugir, né, do extermínio, por assim dizer, mas eles decidiram colocar a honra em primeiro lugar e lutar até o fim. Como eu disse, os protagonistas aqui são Jacó e Raquel. O amor deles, a relação deles é o que vai conduzir, vai ser o fio condutor de toda essa história. E no fim, não poderia deixar de ser a conclusão, né, desses personagens, os momentos mais marcantes. Então, o Jacó, como eu disse, sempre foi uma pessoa, um personagem que se sacrificava pela família. O fim dele aqui na história apenas reforça isso. Não vou entrar em detalhes, primeiro porque é muito pesado, segundo porque eu acho que é legal de você descobrir durante a leitura. Mas
a forma como a Raquel se despede aqui do leitor. A cena de encerramento dessa personagem também é uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos tempos. E esse final dela me lembra um pouco o final do Gilliard lá em Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, porque também é um final envolto numa atmosfera mágica, assim, e que também me fez confirmar que a Raquel foi uma mulher forte até o fim. O seu fim também expressou toda essa força dela, a gente não enxerga a fraqueza dela, né? Não posso também dar muitos detalhes porque é uma cena muito bonita de tu ir lendo também, mas extremamente comovente. Então, esse é um livro para quem gosta não apenas de literatura russa, porque entre os russos que eu já li, eu diria que o estilo desse autor, ele é um pouco mais parecido com o Tolstói do que outros, porque é uma forma de escrever mais parecida com o que a gente tem aqui no Ocidente. E esse narrador, ele é muito parceiro do leitor, porque ele, quando ele cita algum personagem e ele vai retomar esse mesmo personagem depois de muito tempo, depois de muitas páginas, ele coopera para o leitor lembrar dele. Então não é aquele tipo de literatura russa que enche o mesmo personagem com vários nomes, apelidos, abreviações. Não. O narrador está sempre nos ajudando a lembrar de quem ele está falando, né? E ele faz isso de uma forma bem sutil, não é aquela coisa que subestima a capacidade do leitor, mas também ele não nos desampara, né? Ele nos ajuda a não perder o raciocínio durante a leitura. Então isso torna a leitura muito confortável, ao mesmo tempo em que a gente também vai se apegando ao narrador, né? Porque ele é um narrador personagem. Então a gente também quer saber mais sobre ele, e é engraçado porque ele próprio fala diretamente com o leitor, então ele tá falando lá sobre os pais dele, sobre alguma coisa que estava acontecendo com algum irmão, algum tio, porque era uma família muito grande, né? A gente acompanha 3 gerações dessa família. Mas ele fala, eu sei que vocês devem estar querendo saber como que eu me casei, então vamos falar sobre isso. Daí abre um capítulo e ele vai falar lá sobre o casamento dele, que inclusive, né, ele conheceu a noiva na Batalha de Stalingrado e tal, também é uma passagem muito bonita. Então foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque tem um romance romântico, é o amor retratado de uma forma madura, que é algo que é um pouco difícil de encontrar por aí, pelo menos eu tenho tido dificuldade nos últimos romances românticos que eu li de encontrar esse tipo de relacionamento, e aqui eu encontrei. Também temos muito contexto histórico, que é algo que sempre me agrada, e a gente tem uma narração em primeira pessoa, que eu acho que é algo que sempre nos aproxima, além de, é claro, ser uma saga familiar. Eu gosto muito dessas obras que acompanham a mesma família durante muitas gerações. Quando começou a focar ali na Segunda Guerra, eu já sabia que ia ser triste o final, né? Não poderia ser diferente, mas é um livro que tu conclui com aquela satisfação de ter encontrado uma obra muito bem escrita, uma história que conversa contigo, que com certeza não vai ser esquecida tão rapidamente, e ainda, como eu disse, é um título da literatura russa sobre o qual eu não vejo muita gente falando, inclusive não encontrei resenha aqui no YouTube, não encontrei muita gente falando sobre esse autor, praticamente, e pretendo ler mais livros dele. Então se você encontrar em um sebo aí esquecido, Areia Pesada, por favor pegue, porque é uma excelente leitura. Então fica aí a minha recomendação de Areia Pesada, do Anatoly Rybakov. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nas próximas resenhas do canal. Um abraço e até mais.